esporte e valores. Pronto, e depois ao final eu vou passar uma tarefa para vocês, mas essa tarefa depois eu vou colocá-la num ambiente virtual de aprendizagem para vocês poderem fazer como atividade avaliativa mesmo, tá? Com o trabalho, aí eu coloco todas as regrinhas lá. Bom, para começar a falar sobre esse tema, eu já falei algumas vezes a respeito desse tema para vocês, mas não da maneira como eu vou falar hoje, de uma maneira um pouco mais detalhada, de uma abordagem um pouco mais precisa sobre as questões, né? De forma geral, toda vez que a gente fala de esporte, ainda as pessoas, né, a maioria das pessoas concordam, né, e paira ainda uma crença assim de que o esporte ele educa, né? E dessa forma, né, de que forma ele educa? Ele afasta as crianças do contato com droga, ele estimula um comportamento ético, né, pelo fair play, pelo jogo limpo, e aí ele vai contribuir, então, para formar bons cidadãos, né, entre outras. E a maioria dos autores, de alguma maneira, eles concordam com essa afirmação de que o esporte educa, né? Eles só vão divergir muito sobre a forma de educação que o esporte possibilita. Pois bem, nesse sentido, quando é que começa essa ideia, né, de que o esporte pode fazer parte da educação dos jovens ou da nova geração? Isso se inicia lá com o movimento olímpico, né? E o movimento olímpico ele é criado em 1894, pensando na retomada dos Jogos Olímpicos e a partir da criação de uma institucionalização do esporte, né? Então, o esporte passa a ser representado por uma instituição muito grande, que é o Comitê Olímpico, né? Então, o esporte começa a ser utilizado como esse empreendimento moral e social, né? Falei assim, olha, nós vamos usar o esporte para educar as novas gerações, né? Então, quando é que começa essa discussão de esporte e valores? Com a retomada dos Jogos Olímpicos, em 1896, mas um pouquinho antes, né, com a criação do movimento olímpico, né, idealizado lá pelo Barão Pierre de Coubertin. O professor Otávio Tavares, né, que foi professor aí do professor Henrique, meu, né, ele que também foi professor do professor Rodrigo, ele é um sujeito que estuda, né, esporte e valores, e ele, nessa citação dele aqui, né, ele afirma que o esporte, de um modo geral, e principalmente o esporte olímpico em particular, combinam de maneira complexa alguns valores da sociedade moderna, lá quando surgiu, né, lá do século XVIII, século XIX, que são os valores iluministas, né, que é o individualismo, né, que é o cidadão respeitado na sua individualidade, o universalismo, né, que todos têm direitos iguais perante a lei, e a crença no poder transformador da educação, mas também o valor da competição, né, como disputa sadia, vamos colocar assim. E esse esporte olímpico, ele também guardava alguns valores românticos, assim que a gente pode dizer. Ele tinha um certo romantismo em relação ao esporte. E esses valores românticos poderiam ser associados à honra, dever, autossuperação, fair play, senso de pertencimento, né, no caso da equipe, e também a excelência moral. Então, de forma geral, quando se buscou educar, né, o jovem a partir do esporte, a comparação que se tinha de época era que todo esportista deveria se comportar como um lord inglês, né? É, o modelo de comportamento seria desse sujeito educado, instruído, que sabe controlar suas emoções, que tem um comportamento absolutamente ético e moral, né? Que respeita a família, que respeita os outros, que respeita as leis, né? De certa forma, é possível dizer que esses valores eles vão se modificando ao longo do tempo, pelo menos para a gente dizer que talvez em determinado momento eles sejam mais necessários do que antes, né? Aí vem a proposta de problematização da aula de hoje, né? Os valores orientadores do esporte, eles se mantêm estáveis, né? Ou se podemos pensar em uma superação dos valores do esporte moderno tradicional, né? Então, esses valores
modernos do esporte tradicional estariam ligados à crença no individualismo, né, na ideia dos direitos individuais, no universalismo, né, onde todos são iguais perante a lei, e na crença do poder transformador da educação, né, no valor da competição como forma sadia de disputa. E também estaria ligado a esses valores românticos: honra, dever, autossuperação, fair play, senso de pertencimento e excelência moral. Então, será que nós poderíamos falar que os valores orientadores do esporte se mantêm estáveis? Ou será que nós podemos pensar em uma superação dos valores do esporte moderno tradicional? Acho que aqui o ponto de se pensar essa questão é que os valores daquela sociedade onde o esporte se desenvolveu, eles eram diferentes dos valores onde o esporte se coloca hoje, né? Então, a proposta da aula vai se colocar um pouco nesse caminho, né? Eu coloquei algumas questões em negrito aqui para a gente ir pensando. Ó, o que são valores, afinal de contas, né? Quando a gente diz que o esporte ele educa, que o esporte constrói valores, que valores são esses, né? O que é valor no fim das contas, né? Então tem algumas citações aqui para a gente pensar. Ó. Considero o valor como um tipo de crença, ou seja, algo em que as pessoas acreditam, né? Centralmente localizado no sistema total de crenças de uma pessoa, que eu acredito em uma série de coisas e também acredito, né, que algumas coisas são mais desejáveis que as outras, sobre como se deve ou não se comportar, né? Então, os valores estariam ligados a comportamento, né? E se eles estão ligados a essa ideia de como se deve ou não se comportar, eu estou falando então que eu posso ter valores que são desejáveis ou positivos e valores que são indesejáveis ou negativos. Ou também, né, sobre algum estado final da existência, como se, assim, se eu tivesse que me desenvolver para chegar num determinado nível, né? Os valores são, assim, ideais abstratos, né? Eles podem ser positivos ou negativos, né? E não são atados a nenhum objeto ou situação de atitude específica, né? Eles representam as crenças de uma pessoa sobre os modos ideais de conduta e objetos terminais ideais. Então, gostaria que vocês pensassem em valores a partir dessa ideia. São modos ideais de conduta. Então, quais são os modos ideais de conduta que nós valorizamos na nossa sociedade? Quais são os comportamentos desejáveis? Então, ao se falar que nós trabalhamos com valores a partir das nossas práticas com o esporte, nós estamos dizendo que estamos desenvolvendo modos ideais de conduta. Então, estou educando o sujeito para agir de uma maneira desejável, de um modo ideal dentro dessa sociedade. Então, quais seriam os valores que estariam ligados a essa conduta ideal, né? Será que respeito seria? Será que solidariedade seria? Será que ética, moral, honestidade seriam valores considerados ideais, né? Autocontrole, né? Automaticamente, esse Rockit aqui, ele entende que os valores são adquiridos através dos processos de socialização, né? E de transmissão entre os seres humanos. Ou seja, é à medida que a vida vai se transcorrendo, que os seres humanos vão convivendo e interagindo uns com os outros, que eles vão internalizando quais são os valores considerados ideais, né, dentro dessa sociedade, considerados desejáveis para uma determinada situação ou outra. Então, se um professor, né, ele adota no conjunto de práticas dele com o esporte, respeito, solidariedade, o engajamento, o trabalho em equipe, a autossuperação, então é de se esperar que esse processo vá trazer uma influência sobre o comportamento desses jovens na vida. Mas, ao mesmo tempo, quando esse professor diz que o importante é o resultado, que ele pode provocar o seu adversário dentro de quadra, que ele pode até mesmo agredir o seu adversário dentro de quadra, automaticamente são esses os valores que esse sujeito vai internalizar, né? O Dubar, né,
que é um sociólogo famoso, ele vai dizer o seguinte: a socialização ela é a construção de um mundo vivido, né? O mundo que a gente vive mesmo. Né? A socialização é aquilo que a gente vive, né? São as nossas trocas com a nossa família, com a nossa comunidade, né? Seja uma comunidade mais reduzida, uma comunidade mais ampla. Essa socialização ela pode ser desconstruída, né? Mas ela também pode ser reconstruída ao longo da existência. Então, necessariamente, aqueles valores que figuraram lá no século XIX têm que ser os mesmos valores de agora, né? Então, fica, então, dessa tela aqui sobre os valores, né, que os valores são modos ideais de conduta, né, que são internalizados a partir da socialização entre as pessoas, mas que essa socialização ela pode ser reconstruída, né, a forma como ela acontece pode ser reconstruída ao longo do tempo. Então, fiquem com essas informações. Aí, ficando com essa citação do Dubar ainda, né, sobre essa mudança de valores, então, né, que a socialização é a construção de um mundo vivido, que pode ser desconstruído, pode ser reconstruído ao longo da existência. Aí eu coloco essa pergunta, né, então, os valores ou os modos ideais de conduta, eles se modificaram desde o surgimento do movimento olímpico, em 1894? Ou será que eles continuam os mesmos? Então, a própria sociedade, né, que nós vivemos, que é a sociedade contemporânea, ela tem características que são muito diferentes daquela sociedade onde o esporte surgiu. Então, se o esporte é um espelho da sociedade, a gente vai imaginar que, sendo a sociedade diferente, lógico, o esporte também vai ser muito diferente do esporte vivido naquele momento. E aí, quem está chegando aí? Dá sim, Jade. Tá, comecei há pouquinho. Então, vamos pensar nas características da nossa sociedade. Né? O Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo e filósofo polonês que morreu há pouquíssimo tempo, ele diz que essa sociedade onde a gente vive, ela tem uma característica muito peculiar, né? Ele vai dizer que a sociedade lá onde o esporte surgiu era uma sociedade de característica sólida. As coisas eram muito duráveis, né? Então, aquilo que as pessoas acreditavam durava por muito tempo, os conceitos, as crenças, os costumes, né? A nossa sociedade não. A nossa sociedade ela tem uma característica que não é tão sólida, né? As coisas não guardam a forma por muito tempo. Ele chama essa característica de liquidez, né? Então, nós vivemos numa sociedade líquida. Como é que o líquido se comporta? Quando você pega um copo de água e joga numa superfície, seja um chão liso, seja terra, rapidamente esse líquido toma a forma do local onde você joga. Então, o líquido ele é maleável, ele é flexível, ele absorve, né, os componentes do ambiente. Então, a vida, né, em sociedade, nesse período que nós estamos vivendo agora, ela é um tanto assim também. Ela tem essas características de um líquido e não tanto de um sólido, né, que tem essa forma mais durável. Aí, quais são as características que nós podemos identificar? Essa vida líquida, ela está movida por uma instantaneidade. As pessoas querem tudo para ontem, né? Então, parece que um pouco também é muito fruto da globalização, fruto da internet, né? Eu entro no meu celular aqui agora, eu posso fazer uma compra, né? Posso escolher produto, posso comprar da China, que o negócio vai chegar na minha casa. Então, as pessoas, esse tipo de coisa muito rápida, né? O fato de eu poder estabelecer contato com pessoas que estão muito longe de mim, parece ter trazido para as pessoas essa necessidade de instantaneidade. Tem que ser tudo para ontem, né? Ao mesmo tempo, essas características da sociedade também trazem uma natureza muito superficial para as vivências que a maioria das pessoas tem, né? Então, sobre a internet ainda, muito tem se dito que nunca se teve tanto conhecimento. Eu discordo profundamente. Eu acho que nós nunca tivemos tanta informação. O conhecimento ele é um pouquinho diferente da informação, né? Não sei se a Ana já deve ter falado disso para vocês, mas a ideia é que a informação, né? Eu assisto aqui o noticiário sobre economia e sobre
a previsão do tempo, e se alguém me perguntar, eu vou conseguir dizer, olha, vai chover amanhã, olha, o dólar subiu, o dólar caiu, mas eu não tenho muita propriedade, né? Eu não tenho muito conhecimento para poder explicar as razões, né? Por que vai chover, por que vai esfriar. No máximo eu vou dizer assim, ó, tá vindo uma outra frente fria aí. Ou então, no máximo, eu vou dizer assim, olha, parece que deu uma crise no petróleo aí, o dólar subiu para caramba, né? Mas eu não tenho conhecimento, eu possuo informação, o dólar subiu, o dólar caiu, vai chover, não vai chover, né? Então, nós nunca tivemos tanta informação, a informação está ao alcance da ponta dos dedos, né? Com o celular e a internet, mas é muito superficial. Essa superficialidade, não é, ela não atinge somente a relação do ser humano com o conhecimento e a informação, mas ela também atinge as relações entre os seres humanos. As relações estão mais superficiais. Se a gente pensar nesse aplicativo de encontro, né, no Tinder, né, que é muito utilizado principalmente nas capitais, nos grandes centros urbanos, ele é a retratação de uma relação muito superficial, né? Então, as pessoas querem isso mesmo, elas querem se envolver afetivamente com o outro, mas sem a necessidade de se aprofundar muito, né? Então, essa seria a característica da superficialidade. E também a instabilidade, as coisas mudam muito rapidamente, né? Por sua vez, né, essas características, instantaneidade, superficialidade, instabilidade, elas acabam estimulando outras particularidades. A busca pelo prazer imediato, eu quero e quero agora, né? Eu não quero fazer todo o esforço para depois talvez conseguir, né? O egoísmo, o egocentrismo, consumismo, individualismo e indiferença em relação aos outros. Aí pode parecer que isso não tem muita relação com o esporte, mas isso tem uma enorme relação com o esporte. Porque o esporte, principalmente as modalidades esportivas coletivas, elas levam o sujeito a pensar de uma forma contrária a isso. Ou então, para que eu me envolva numa modalidade esportiva coletiva, se eu penso exatamente dessa forma, se eu valorizo o imediato, sou egoísta, egocêntrico, consumista, eu não vou ver muito sentido no envolvimento com uma prática esportiva coletiva, né? Porque a ideia é um tanto contrária a essa, né? Aí, a partir disso, então, nós temos um conflito de geração, então, porque normalmente o professor, né, ele é pertencente a uma geração, né, que se desenvolveu com valores um tanto mais tradicionais do que essas novas gerações. Então, há um atrito, né? Caiu o professor que dirige o programa de esporte e que vai tentar incutir determinados valores na nova geração e que necessariamente ela vai ver sentido nesses novos valores, né? Nesses valores tradicionais, né? Eles estão pensando esses valores a partir de uma outra lógica, né? Então existe o atrito de valores de duas gerações. Esse atrito ele acaba sendo um catalisador, né? Ele vai potencializar, ele vai favorecer mudança e vai favorecer ressignificação, ou seja, aqueles valores que a gente acreditava na sociedade tradicional vão ter outro significado a partir de agora. Aí tem essa pergunta que ela é bastante importante, né? Estaríamos vivendo uma crise de valores? Quando a gente conversa com pessoas mais velhas, principalmente da nossa família, e elas vão tentar explicar o mundo, né, em que a gente vive, elas geralmente vão se referir a esse mundo como um mundo onde os valores foram corrompidos, onde os valores foram destruídos, os valores foram quebrados, né, de forma que as novas gerações não valorizam mais as coisas como os antigos faziam, né? E que isso explicaria muitos dos problemas do mundo, inclusive problemas como a violência e as drogas, por exemplo, né? Então, a minha mãe mesmo, quando ela vai tentar explicar alguma coisa relativa do mundo, fala, esse mundo está perdido, né? Isso geralmente vem apoiado numa ideia de que o mundo anterior, né, o passado, ele é melhor, né? Mas não necessariamente, o mundo muda, né? O que eu estou querendo ilustrar aqui é esse conflito de gerações na forma como essas gerações veem o mundo. Já já a gente chega na possibilidade de pensar assim, o que muda em relação ao esporte
diante dessas mudanças que acontecem no mundo, né? Aí, baseado nessa pergunta, né, do que seria, será que a gente está vivendo uma crise de valores, né? Tem um texto que vocês vão utilizar como referência para fazer o trabalho, que o título dele é esse aí, Crise de Valores ou Valores em Crise, diante das mudanças, né? E aí uma citação lá desse texto vai dizer o seguinte: crise de valores traria a ideia de que os valores morais estariam doentes. Então, aqueles valores considerados positivos pelos nossos antepassados estariam doentes. E logo correndo perigo de extinção. Então, remeteria à presença ou ausência de legitimação da moral, ou seja, esses valores estão sendo perdidos e o comportamento existente a partir da perda desses valores seria um comportamento pior do que aquele comportamento que se tinha com a presença desses valores. Normalmente, essa leitura faz com que as pessoas responsáveis por ela tentem pensar e defender a busca por uma volta a um passado mais tradicional, né? Esse discurso ele acontece muito na educação e geralmente é acompanhado de uma ideia da defesa de uma educação mais rígida, né? De uma educação mais centrada no professor, de uma educação mais focada na disciplina, tá? Então, a leitura de que os valores tradicionais estão doentes, correndo risco de extinção, e que o resultado é um comportamento pior, indisciplinado, às vezes até mesmo violento, faz com que essas pessoas tentem voltar a um passado e defender um sistema de educação onde a rigidez dos processos, né, o disciplinamento dos alunos, né, e a rigidez das regras também seria mais desejável. Teremos, né, a crise de valores como insatisfação, né, designando a não implementação de certos valores que acreditamos imprescindíveis à sociedade, ou melhor, quando há uma distância excessiva entre os valores defendidos e os valores que imperam na realidade. Então, a crise de valores ela vai acontecer quando há essa distância muito grande entre aquilo que é defendido e aquilo que realmente está acontecendo na realidade. Aí, então, nós estaremos vivendo uma crise de valores, né? Os valores não mais corresponderão à realidade. Também não há um problema, né, direto em relação a isso. Aí qual que seria o papel do esporte nesse processo, então, né? A partir dessa busca pelo desenvolvimento e a construção de valores que são considerados desejáveis dentro de uma determinada sociedade, né? Então, olhar um senso geral, né, que atribui ao esporte, né, um certo poder, né, de desenvolver valores que contribuem positivamente para a formação da personalidade moral e ética dos praticantes, né? Quando se fala desses valores, geralmente se atribui, né, os atributos, né, que são citados são a superação, o engajamento, esforço, cooperação, solidariedade. Eu acrescentei, por minha conta, a justiça, né? Aí nós vivemos uma coisa curiosa, né, na final da Copa FAF ali, né? E um aluno da turma de vocês, o João Vitor, ele havia sido expulso na semifinal da competição, porque, segundo a interpretação do árbitro, ele tinha acertado um chute, né, no jogador adversário, né, e aí recebeu um segundo cartão amarelo e foi expulso por isso, né? Só que eu estava presente na situação e ele nem chegou a acertar o chute no cara, mas nem encostou no outro jogador. Então foi uma interpretação equivocada. E aí eu, enquanto presidente da comissão, anulei a expulsão dele. Mas qual é a posição da outra equipe? Não importa se isso é justo, se isso não é justo. O comportamento ele passa a ser individualista. Essa decisão ela me prejudica ou ela me beneficia? Ela me prejudica, então eu sou contra ela, independente dela ser justa ou não.
né? Então, a justiça no esporte é um conceito bastante controverso, né? Porque a justiça ela funciona até a página 2, né? Até o momento no qual ela pode influenciar uma equipe ou outra, né? Não importa se o conceito de justiça está correto ou não, importa tão somente se isso pode influenciar na outra equipe. Não no sentido do prejuízo mesmo, ela não está trazendo nenhum prejuízo para a equipe, ela está só reparando um erro. Nesse sentido, pessoal, a gente falar nesses valores, né, desenvolver esses valores, a gente está falando aqui da formação da personalidade moral e ética, né? Então, o que significa, né? Qual é o significado do ser moral? Como é que se constitui esse ser moral? Quais são as dimensões desse ser moral, né? Eu adianto para vocês que essa discussão sobre o significado do ser moral nessa sociedade, e inclusive no esporte, é o tema do trabalho que vocês vão fazer, e aí vai ter um texto específico, e lá ele vem elencando algumas dimensões que envolve esse ser moral, né? Depois eu vou colocar o detalhamento desse trabalho lá no ambiente virtual. Aí pensando nisso, né, como é que os jovens então têm se relacionado com o esporte diante de uma sociedade na qual os valores tradicionalmente atribuídos ao esporte são valores que não mais estão presentes na vida desses jovens? Então, como é que funciona isso? Será que os jovens ainda têm buscado o esporte por acreditar nesses valores? Ou será que essas características da sociedade, instantaneidade, individualidade, elas têm influenciado os jovens a se distanciar da prática esportiva? Bom, já tem algumas pesquisas aí que apontam alguns caminhos para a gente pensar, né? A primeira constatação a respeito dos jovens e do esporte é que uma coisa bastante óbvia, né, de que os jovens, né, pensando crianças, adolescentes, né, eles carecem de uma certa bússola moral, de uma referência para a própria formação. Essa referência, primeiro, ela se constitui a partir da família, depois o círculo social aumenta um pouco a partir da escola, né? Então, qualquer programa esportivo que busque um sentido formativo para os jovens, ele tem que estar buscando uma referência de comportamento. E essa referência de comportamento ela precisa estar clara, né? Qual é a conduta desejável? Né? Qual que é o modo de conduta ideal que eu espero desses sujeitos que participam de um programa esportivo dentro de uma escola, né? Cada uma das crianças, dos adolescentes, dos jovens, carece de fundamentalmente de encontrar no desporto ou nos vários esportes, né, acompanhamento e sinais claros para a sua própria orientação. Então, quando você vai lá e diz para o aluno assim, olha, isso está errado, né? Então você está orientando. Olha, você não pode fazer isso. Olha, é assim que você tem que agir, né? Mas no modelo coexistencial de desporto, onde caiba o respeito pela identidade de cada um. Então, o sujeito não tem que esquecer necessariamente quem ele é, né? Mas ele precisa ali formar sua individualidade a partir de referências que estão colocadas pelo contexto onde ele está vivendo. E o contexto esportivo está incluído aí. Então, esse respeito pela identidade de cada um, pelo diferente, pelo complementar, ou seja, pela pessoa de cada um de nós. Então, não é possível a gente falar num processo formativo a partir do esporte, mas que seja preconceituoso com o diferente, que não seja solidário, que não seja ético, que não seja honesto, né? E que não respeite, então, essas diferenças individuais, seja de crença, né, religião, gênero, sexualidade, características físicas, né, etnia. Aí, uma constatação que eu me deparei quando preparava a aula foi essa aqui. Eu sei que tem muito texto, mas eles são importantes, são citações, né? Como é que essa vida líquida, então, né, marcada pela individualidade, instantaneidade, como é que elas influenciam o interesse pelo esporte, então, né? O desinteresse pelo coletivo levou muitos jovens a perder seu interesse nas aulas de educação física escolar. Eles preferem atividades físicas na academia, esportes de aventura, de contato com a natureza, atividades individuais, fitness,
frequentemente tendo como motivação a individualização, o lazer e ou entretenimento. Então, ou seja, as características que estão presentes nessa sociedade estão fazendo com que os jovens se distanciem de determinadas práticas esportivas ou se envolvam menos. Quer dizer que isso atinge todo mundo de uma vez só? Não necessariamente, mas é um reflexo dessa individualização da vida. Surge um novo público, né? Aquele que não tem interesse nos esportes coletivos e seus valores sociais, mas sim em manter sua saúde e buscar a sua excitação, né? Essa coisa da gente experimentar essa endorfina que o esporte proporciona, sozinho, no seu horário, na sua preferência, no seu esquema pessoal, sem ter que combinar, sem ter que esperar ninguém chegar, sem ter que depender se o fulano responsável pela bola vai aparecer no horário ou até se vai aparecer ou não. Então, a individualização da vida tem levado os sujeitos a comportamentos onde eles não precisam tanto dos outros mais. Mas aí como é que funciona, né, esse esporte coletivo nesse sentido, né? Os jovens, então, eles abraçam valores de expressividade, de sedução, de hedonismo, né? O hedonismo tem a ver com a busca do prazer, né? Combinando o prazer na vida sexual com o prazer no trabalho, o prazer com os amigos. As éticas sociais, com marcado cunho puritanista, né? Que no sentido partidário, né? Que tinha a ver com poupança, pensar no futuro, que tinha a ver com a submissão e obediência às regras, que tinha a ver com controle e autocontrole, com a disciplina, e que orientaram as gerações mais velhas, eles estão a dar lugar, né, paulatinamente, a éticas individualistas, com marcado cunho hedonista ou de busca do prazer. É como se eles vivessem em busca de ideias como desfrute da vida, consuma, né? Viva sua ilusão, sua fantasia e seu desejo. Então, uma característica muito diferente com as quais o público lida hoje em dia. Então, essa é uma discussão, né, que o movimento olímpico tem. Quais as estratégias que o Comitê Olímpico, né, o internacional, tem utilizado para tentar atrair novamente os jovens para o ideário olímpico, é trazer as modalidades com as quais os jovens têm se envolvido. Então, os Jogos Olímpicos de Inverno, por exemplo, trouxeram o snowboard, né, que é muito praticado pelos jovens. Os Jogos Olímpicos de Verão, né, que é o que a gente dá mais atenção, já colocaram o surf, já colocaram o skate, né, e há mais tempo atrás colocaram o vôlei de praia como uma prática esportiva, né, tentando justamente atrair a atenção desses jovens de volta para a prática esportiva e para o ideário olímpico, né, e com os valores olímpicos que são colocados. Bom, o que a gente faz, então, diante disso, né? Nós não vivemos, né, de forma nenhuma, numa sociedade cega perante os valores, né? Nós não vivemos numa sociedade sem valores. Nós não vivemos numa sociedade que não dá importância para os valores. No fim das contas, nós vivemos numa sociedade com tantos valores, né, que se torna difícil, né, ou até impossível você diferenciar o que é um valor, né, o que é desejável, e um antivalor, né, que seria aquilo que não é desejável, que seria o valor negativo, que seria o desvalor, né? Os autores aí eles mudam um pouco o jeito de falar a respeito do que é valor e do que não é valor. Então, mesmo quando um jovem faz uma coisa que pode parecer irracional, né, para uma geração mais velha, tipo assim, ao invés de pegar o meu dinheiro e fazer uma faculdade, comprar um apartamento, eu vou viajar pelo mundo, vou gastar o dinheiro. Isso parece irracional para uma geração mais velha, né? Vou descobrir o que eu quero da minha vida. Só que isso tem cada vez mais ocupado o centro de desejo dos jovens, de forma que esses jovens se arriscam, né? Muito mais do que as gerações passadas. Então, o esporte ele aparece como mais uma experiência, né, que pode ou não agregar. Então, será que as futuras gerações, daqui a 50 anos, nós estaríamos
vendo menos jovens praticando esporte e mais consumindo esporte de outras maneiras, se a gente considerar que as pesquisas vêm apontando que a quantidade de pessoas sedentárias pelo mundo é cada vez maior, então talvez essa afirmação ela tenha uma importância maior para nós, né? Então, se as pessoas são cada vez mais sedentárias e se as novas gerações não têm se interessado muito pela prática esportiva, então, o que vai ser do esporte, principalmente dessas modalidades mais tradicionais, daqui a 50, 100 anos? Por fim, é preciso dizer que a aprendizagem ela não acontece de uma maneira direta, única e homogênea, né? A aprendizagem ela acontece de diferentes formas, né? A aprendizagem ela acontece por associação e imitação e também ela acontece por comunicação e persuasão. Nesses dois primeiros casos, associação e imitação, são aspectos da aprendizagem que dizem respeito diretamente aos jovens, né? Então, novamente, dentro da escola, você tem uma possibilidade de se trabalhar com esporte, vinculando a uma formação em valores que é difícil reunir em outro local, né? Então, ali todas as crianças passam pela escola. Então, um programa de esporte dentro da escola teria o potencial de atingir um número de crianças e adolescentes muito grande. E ali esses jovens têm a possibilidade, então, de aprender, né, a partir, né, ou aprender por associação e imitação de comportamento, né? Então, eles vão vendo como as outras pessoas se comportam e passam a se comportar de maneira mais ou menos parecida com essas pessoas. Então, como será que outras pessoas que praticam esporte se comportam também? Então, eles também tendem a se comportar a partir de outras referências que não necessariamente estão naquele círculo social pequeno, mas a partir também de um círculo social maior. A comunicação e a persuasão, né, a aprendizagem ela também se dá por comunicação e persuasão, elas já não dizem tanto respeito aos alunos, né, aos jovens, a esses indivíduos, mas ela já diz mais respeito a principalmente as pessoas que orientam programas de formação, né? Então, é preciso começar a pensar que a forma como nós trabalhamos com esporte pode influenciar esses sujeitos a se aproximarem ou não, tanto do esporte quanto dos valores no esporte que tanto defendemos quando defendemos uma educação a partir do esporte, ou o esporte como participante do processo de formação. Pensando nisso, né, esse poder que é atribuído ao esporte, ele, às vezes as pessoas falam como se fosse praticamente mágico, né? Basta que um sujeito participe de um programa de formação esportiva que ele vai desenvolver aqueles valores elencados anteriormente. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Eu já tinha falado isso para vocês na aula passada, a partir daquela outra referência, né, principalmente da Conferência de Desporto Escolar. No discurso, a todo momento, se percebe esse diretivismo, vamos colocar assim. Basta que o sujeito seja inserido num programa de esporte que, magicamente, ele vai desenvolver todos aqueles valores. Mas, muito mais do que isso, o desenvolvimento e a construção desses valores dependem muito mais de quais práticas são implementadas na formação esportiva e de como essas práticas são implementadas, né? No entanto, apesar de saber quais são os valores desejáveis ou não na sociedade, nós ainda sabemos muito pouco sobre como essas práticas vêm sendo desenvolvidas, né? Sobre a natureza de comportamentos que são colocados no dia a dia da formação dos programas esportivos baseados na formação em valores. Bom, aí pensando em tudo isso, né, em como que isso pode influenciar, em como que isso pode contribuir, né, tanto para a formação quanto para a atuação de vocês, eu acho que uma reflexão importante é essa reflexão aqui. Qual o significado, então, do ser moral na sociedade atual, né? Como é que eu posso ser um indivíduo com um comportamento considerado moral, né? Do que depende a moral?
Esse trabalho, então, eu vou passar para vocês, esse trabalho vai valer 10 pontos, e ele vai ser em grupo, mas aí o detalhamento eu vou colocar lá no ambiente virtual de aprendizagem, e vou colocar um texto como texto referência. Não precisa pegar o texto inteiro, tem uma parte do texto lá onde essa pergunta está bem colocada, e eu acho que a reflexão é importante. Porque a partir do entendimento, a partir do momento que eu entendo o que significa, né, um ser moral, a gente pode pensar depois em como é que se faz isso a partir do esporte, então. Mas antes eu acho que é preciso compreender o que está colocado aqui, né? Com a aula de hoje, eu tentei trazer alguns pontos para vocês, que a gente sempre diz, né, que o esporte desenvolve valores, tal, mas às vezes a gente dá uma agarrada quando a gente vai falar quais são os valores, né, que o esporte desenvolve, né? O que eu espero e como que o esporte desenvolve esses valores. Então, a tentativa de trazer, de elencar, de trazer já identificado para vocês esses pontos, é para que isso dê uma qualificação para o discurso, né, de vocês, no sentido de chegar e falar assim, olha, o esporte pode contribuir para a formação porque a gente pode, a partir do esporte, construir valores importantes para a vida em sociedade. A complemento é, quais são os valores, né? Como que a gente pode estar desenvolvendo isso? Algum ponto, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Bom, pessoal, se não há mais dúvidas,